Eu perguntei para vocês lá na comunidade se o seu dinheiro chegava com você até o final do mês ou se ele te abandonava lá no meio do caminho. E vocês responderam que sim, a maioria respondeu que não. O dinheiro te abandonou no meio do caminho. Pois eu tô aqui para dizer uma coisa para vocês. Sabia que você ter dinheiro no final do mês não tem nada a ver com o que você ganha? É com o que você gasta. Exatamente, minha gente. É esse o tema do vídeo de hoje. Eu vou ensinar para vocês fazer o quê? Um organizador de gastos para te ajudar a organizar todas as suas continhas e o seu din-din chegar juntinho com você no final do mês. Olha só que lindeza. Ele tem abertura em zíper, ó, tá? Aqui, ó, ele tem um bolso para você colocar aqui lápis, caneta, calculadora, os bloquinhos de papel que você vai escrever para onde vão os gastos, né? E aqui divisórias para você colocar o seu dinheiro real oficial, tá? Aí você vai colocar o dinheirinho. Dinheirinho escreve assim: colégio, água, aluguel, cursos online. E tudo vai ficar organizado e você não vai cair na tentação de ficar pegando dinheirinho daqui para gastar com outras coisinhas. Nenhum ministro da economia vai te ensinar o que eu vou te ensinar nessa aula de hoje, meu bem. Então só por isso já mereço um joinha, não é não? Pode me dar um joinha aí. Fica comigo até o final da aula, porque além de ensinar essa peça, eu vou te dar umas dicas dos gurus de economia e de educação financeira, de como é que a gente classifica, categoriza o nosso dinheirinho para que ele renda e a gente ainda consiga não só que ele chegue até o final do mês, independente de quanto você ganha, tá? Mas guardar um din-dinzinho também, que é bom, né? Fazer um caixinha. Então, bora para esse conteúdo? Roda a vinheta, vamos lá! Primeiro eu vou apresentar para vocês os materiais que eu usei pra gente fazer esse organizador, tá? Eu tô trabalhando aqui, gente, com sintético, ele é um dourado, olha, bem bonito, um sintético 0,8 com fundo malha. Cortei na medida de 22 por 26. Eu vou dizer as medidas aqui, mas também vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês anotarem tudo bonitinho depois, tá bom? Então, 2 partes desse sintético, 3 partes do plástico, ó, PVC cristal. Tô trabalhando com PVC cristal aqui também. Eu tô trabalhando com o 20, gramatura 20, mas pode ser o 30, tá? Se você preferir, eu não tinha o 30 aqui, então eu fiz com 20 e deu super certo, tá bom? 3 pedaços, 3 tiras desse cristal. Uma tira do cristal um pouco menor, de 22 por 8, tá? 22 por 8 pra gente fazer o bolsinho. Nós vamos precisar também de um zíper pro bolsinho, um cursor pro bolsinho, um zíper pro fechamento total, tá? Tô trabalhando com zíper de metro aqui. E viés. Esses são os materiais que vamos precisar. Primeira etapa que nós vamos fazer aqui é passar o viés no plástico, tá? Então, nas 3 partes do plástico, você vai posicionar o viés, é o viés largo, tá? Aqui, ó, vai passar uma costura nessa primeira dobra do viés, dobrar e rebater do outro lado. E ele vai ficar assim, ó, rebatidinho, tá? Você vai fazer isso com as 3 partes do cristal grande, tá? E com esse cristal pequeno aqui também do bolsinho, tá bom? Só que aqui no bolsinho você só vai passar uma costura aqui, não vai dobrar ainda, que nós vamos dobrar quando for fixar no zíper, tá bom? Vou lá fazer, já trago aqui pra mostrar. Voltei, então ficou aqui, ó, nossos plásticos de um lado com os viés colocados, já costurados, do outro ainda não, tá? Ainda sem nada.
Nessa parte aqui, ó, do bolsinho, eu costurei o viés de um lado só. O que que eu vou fazer agora? A gente vai dobrar, ó, ele certinho aqui, na largura dele, e a gente vai encaixar o zíper aqui, ó, bem aqui. A gente encaixa o zíper e passa uma costura segurando esse zíper, tá? Vou fazer isso, já trago aqui pra mostrar. Olha lá, ficou assim o nosso zíper fixadinho aqui, tá? E agora aqui na parte de cima, você pode repetir o mesmo processo com o viés ou colocar um pedacinho do sintético. Eu vou usar o sintético aqui, porque o meu viés está pouquinho, gente, não vai dar pra fazer todas as partes da peça. Então, a gente tem que usar a nossa criatividade que temos, que Deus nos deu, né? Vamos lá. Olha lá, aqui eu vou usar esse sintético. Então, eu vou fazer de que maneira? Eu vou costurar ele aqui, e daí eu vou fixar esse bolsinho no meu material principal, que vai ser a parte de dentro, tá? Então, eu vou fixar ele aqui assim. E para isso, eu vou colocar uma fita dupla face aqui, para manter ele no lugar, para eu poder costurar ele certinho aqui, tá? Então, eu vou fazer todos esses processos aqui, daí eu trago para mostrar para vocês. Olha lá como é que ficou, gente. Já, ó, prendi aqui, já aproveitei, já passei uma costurinha aqui, ó, para prender todo mundo aqui. Então, meu bolsinho já está fixado aqui pela parte de dentro, tá? Então, agora nós vamos trabalhar com os plásticos para fazer os bolsinhos do dinheiro. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses plásticos que a gente fixou o viés, vai dobrar o meio, vai encontrar o meio deles, tá? Ó. Como já tem o viés, fica fácil, porque é só você pressionar e ele já fica, ó, marcado onde que é o meio. Não precisa dar pique, marcar com lápis, nada, tá? E aí, você vem e faz uma dobra com as duas partes, chegando até aqui, esse meio. Ó. Vai ficar assim, tá? Você faz isso em todos eles, ó. Pode prender aqui, onde tá o viés. Você prende, tá? E faz isso com todos, tá bom? A gente vai unir e vai ficar assim, ó. Prende aqui com clipezinhos, tá? Pra você ir pra máquina. Essa minha parte de dentro aqui, eu tenho um dos meus bolsinhos que ele ficou um pouquinho mais estreito, porque acabou meu plástico, sabe, minha gente? Acontece com as melhores famílias, as melhores artesãs. Então, a gente adapta, eu vou colocar o dinheirinho aqui dobrado, não tem problema nenhum, tá? E aí, a gente vai ver o que agora? Vamos passar uma costura na base, tá? Pezinho de máquina em todos eles aqui, ó, na base, tá bom? Gente, eu tô fazendo com 3 partes, porque vai dar 6 bolsinhos. Se você quiser fazer com mais bolsinhos, tá? Com mais divisórios, é só ir aumentando o número de tiras do plástico, tá? Vai fazendo uma pilha maior aí. Eu vou fazer isso agora, vou passar essa costurinha aqui em todas as bases. E enquanto eu faço isso, aproveite e se inscreve nesse canal, gente. Vamos ajudar aí a teacher, continuar trazendo conteúdo. Já comenta aí também se você gosta desse tipo de conteúdo, de peças assim, diferentonhas e super legais, né? Eu achei o máximo poder ter um lugarzinho pra gente guardar o nosso dinheirinho. Vou lá costurar, já volto aqui. Prontinho, voltei com todas elas costuradas já, tá? Agora, gente, nós vamos achar o meio aqui da nossa parte interna, tá? Encontra aqui pontinha com pontinha, faz um pique pra gente saber aonde exatamente é este meio, ó, tá? Um pique aqui, bem pequenininho, pra gente saber onde que é o meio. Por quê? Agora a gente vai posicionar nossos bolsinhos, meio do bolsinho, que é onde tá aberto aqui, né? Onde a gente deixou aberto. Então, aqui, ó, meio do bolsinho com o meio da parte interna, tá? Aqui fica difícil da gente colocar alguma coisa pra segurar, né? Ou clipes ou
o alfinete, não dá pra alfinetar, então eu gosto de usar fita crepe, tá? Então, a gente vai colocar uma camada, fita crepe. A outra, ajeita bonitinho, aqui ó, meio, com meio e fita. Pra ninguém sair dançando aqui na hora da costura, tá? Aqui também, ó, meio com meio e fita. Agora, a gente vai fazer uma costura com meio centímetro na lateral de cada abertura aqui, ó. Então, a gente vai fazer meio centímetro pra cá, meio centímetro pra cá, pra prender esses bolsinhos aqui. E depois, a gente vai fazer o acabamento com o viés, tá? A gente dobra o viés ao meio e coloca o viés aqui, ó, bem centralizadinho aqui no meio e passa a costura aqui de fora a fora, segurando esse viés aqui, tá bom? Olha lá, todo mundo costurado aqui, gente, olha lá, nosso organizador já tomando forma, né? Aqui, então, ó, passei o viés, tá? Dobradinho aqui no meio. E aí, ele segurou todo mundo e já fez o acabamento bem lindão aqui. Então, quando a gente fechar, ó, já vai ficar todo mundo no seu devido lugar, ok? Agora, a gente vai fazer o acabamento do zíper, a gente vai colocar o zíper, tá? Antes disso, vou arredondar essas pontinhas. Pode pegar um cone de linha, um negocinho aqui o rolinho aqui da fita crepe, qualquer coisa que você tiver arredondadinha aí, só pra dar uma leve arredondada mesmo. Vai ficar mais bonitinho e o zíper se acomodar melhor, né? É mais fácil a gente fazer o acabamento do viés quando os cantos são redondos, né? A gente faz isso nessa parte e na parte externa, mesma coisa, ó. Ok? Vamos lá. E aí, recorta. Recorta aqui e recorta aqui. Estou fazendo com fechamento em zíper, mas também poderia ser um fechamento com botão de pressão, tá? Aí você solta a sua criatividade, faz do seu jeito, do jeito que você achar melhor. O que eu quero é que vocês me mostrem depois, tá bom? Então, gente, coloca lá nas redes sociais, me marca pra eu ver e divulgar também o trabalho lindo de vocês, tá? Combinado? Combinado, vamos lá. Olha lá, então aqui a gente já sabe onde é o meio da nossa peça, né? Que é aqui, onde a gente já tinha marcado. Vou transferir esse meio pra cá, pra ficar mais fácil da gente ver. E arredondadas as pontinhas, a gente vai unir, ó, avesso com avesso. Bem certinho, pode clipar aqui. E aí, a gente passa uma costurinha de segurança, tá? Bem na pontinha, pra unir a parte de fora com a parte interna aqui do nosso organizador. Já volto pro próximo passo, que é a colocação do zíper. Olha lá, já fiz a costura, já uni as duas partes. E aqui eu aproveitei e já coloquei a minha etiqueta, tá? Com 2,5 centímetros acima da margem, aqui no meio, tá? Agora, a gente vai colocar o zíper, óbvio, né? Então, a gente vai calcular o tamanho do zíper que dê a volta completa nele aqui e que sobre aqui embaixo uns 3 ou 4 centímetros, tá? Só que a gente vai usar meio zíper, só uma parte dele, ok? Que a gente vai fazer aquele fechamento bem chiquérrimo que fecha a volta toda, tá?
Então, olha lá, aqui a gente já sabe onde é a nossa metade, né? O nosso meio aqui que a gente marcou. E a gente vai deixar, ó, uns 5 centímetros desse zíper antes, sobrando aqui, ó, antes de colocar, tá? Na verdade, é o contrário. Aqui, ó. Então, a gente vai colocar, ó, dente direito do zíper olhando para o trabalho e a malha do zíper para fora, aqui, ó, na margem, tá? Ó, mais pertinho para vocês verem, tá? Então, vou deixar uns 5 centímetros, ó, e vou começar a costura aqui, ó, a partir do viés, tá? Não vou costurar em cima do viés agora, não. E vou fazer a costura desse zíper em toda a volta, tá? Costurando ele toda a volta aqui. E vou parar também antes do viés, tá? Vou deixar aqui, ó, vou parar antes do viés a costura, tá bom? Vamos pra máquina? Eu vou convidar vocês para irem comigo, para vocês verem como é que faz essa fixação aqui, tá bom? Então, olha lá, pessoal, ó, deixei uma margem aqui antes do viés, tá? Malha do zíper aqui na margem de costura, dentinho pra cima, tá? Olhando pra cima. E a gente começa aqui, então, a nossa costurinha com pezinho de máquina a partir do viés. Não vamos costurar no viés agora, tá bom? Vamos lá, ó, faz um retrocessinho aqui. E a gente vai passando, dando uma leve tensionadinha, não é puxar demais esse zíper, não. Uma leve tensionada para ele não ficar enrugado, tá? E a gente faz toda a volta. E aqui eu também parei antes do nosso viés, tá? Olha lá, gente, eu vou usar o próprio material como viés, tá? Como a minha peça, ela veio com 50 centímetros de largura, não dá pra fazer a volta toda aqui, que vai mais ou menos 93 centímetros, tá? Então, o que eu fiz? Ó, eu cortei 2 tiras de 50 por 3 e vou emendar aqui, ó, direito com direito. Vou fazer essa emenda pra ele ficar no tamanho ideal pra gente fazer o viés. Aqui, tá? E a gente vai trabalhar com ele assim. Eu gosto de fazer esse viés da seguinte maneira. Ó, essa parte aqui a gente joga pra dentro pra não atrapalhar a gente, né, esse zíper. Então, ó, pode até pôr aqui entre os plastiquinhos pra ele segurar, tá? E o viés eu gosto de fazer da seguinte maneira. Eu coloco ele na mesa, posiciono a peça em cima, ó, e viro, porque fica mais fácil para eu saber mais ou menos a distância que eu tenho que fazer, ó, tá? E viro aqui, ó, com 1 centímetro, ó. Vai sobrar do outro lado, tá? Mas daí a gente refila, fica mais fácil a gente refilar assim, ó. Tá? Eu vou dobrando aqui, vocês estão conseguindo enxergar. Aqui do outro lado vai ficar maior, mas aí a gente refila aqui, fica melhor o acabamento do que a gente fazer dobrado, até porque é sintético, né? Então, para não ficar muito grosseiro, eu gosto de fazer dessa maneira. Então, eu jogo lá pra baixo, ó, o excesso dos 3 centímetros e venho com ele aqui, ó. Passo por cima aqui do zíper pra fazer esse acabamento.
0,4 nesse acabamento, tá? Olha lá, nosso viés colocadinho, tá? Agora, aqui, ó, sobrou. Então, a gente vem com a tesoura e refila todo esse excesso aqui, tá? E olha lá, meus anjos, depois de refiladinha, você vai passar o cursor, né? Aqui no seu zíper, fazer um acabamentinho aqui, ó, com um pedacinho do material, tá? Só costurar em volta. Depois você sela com isqueiro, né? E ela vai ficar prontinha para receber aí o seu orçamento, sua organização dos seus gastos. Eu falei no começo do vídeo que eu ia passar uma receitinha, ó, eu tenho ela aqui, de verdade, ela funciona, gente. Eu uso aqui em casa. Aprendi isso com os gurus aí da educação financeira. E é uma receitinha muito legal da gente ter para nos guiar, para nos ajudar aí realmente na organização dos nossos orçamentos, independente de quanto você ganhe, tá? Independente. Então, você vai pegar o total do seu dinheiro, do seu salário, de quanto você recebe, né, da sua receita, e vai fazer a seguinte divisão: 55% desse dinheiro vai ser gasto com o que é essencial. O que é essencial? Água, luz, né? Seus gastos aí com a sua casa, enfim, aquilo que você precisa para sobreviver, tá? 10%, ó, você vai separar para uma coisa muito importante, que é para sua aposentadoria. 10% do que você ganha, tá? Se você paga a sua aposentadoria, isso é INSS, se é a sua previdência privada, não importa, você separa 10% para sua aposentadoria. 5%, gente, é para educação, não é porque você já se formou, não tá mais na escola, que você não tem que estudar. Educação são o quê? São os cursos que você faz, né? A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. Então, 5% você separa aí para sua educação. A educação dos seus filhos estão aqui, ó, no 55% essencial, tá? Depois disso, tem 20% do seu total aí dos seus ganhos que você vai separar para os seus objetivos. Então, não sei, você quer trocar sua geladeira, você quer trocar o carro, você quer viajar, você quer ir no show de algum artista que você gosta, enfim. Quais são os seus objetivos? Você vai guardar 20% do seu ganho para os seus objetivos. E 10% é a gosto, ou seja, 10% é que você pode gastar aí com os supérfluos, com as suas coisinhas, com seus mimos, tá? Então, aqui, ó, tá a receita aí para fazer o seu din-din. E aí, você organiza aqui, ó, coloca aqui, põe o dinheirinho e coloca aqui a função de cada um dele, né? Baseando-se aqui nessa receita, que aí, com certeza, você vai chegar no final do mês com o seu dinheirinho lindo, sem estresse, porque a gente sabe que estressa muito, né, gente? Não ter dinheiro. Essa foi a aula de hoje.
Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Gente, compartilhe esse vídeo. Todo mundo precisa aprender isso na vida, hein? E olha só, já vou dar aqui a aula, né? Tô dando a vara para vocês pescarem aí, ó, vendendo esse organizador de gastos, já faz uma renda extra e já ajuda aqui no seu orçamento, não é verdade? Então, espero vocês no próximo vídeo com todo o amor do mundo. Um beijão no coração. Até lá!